Ana Isadora, eu tenho 23 anos e eu tô na igreja desde que eu nasci, o famoso berço evangélico. Mas eu só conheci Jesus, só tive um encontro real com Jesus lá para os meus 16, 17 anos. E até chegar nesse momento foi um longo processo, porque desde que eu era criança, desde que eu me lembro, eu era muito nova, eu já tinha pensamentos de me sentir inferior ou me sentir incapaz e esses tipos de coisas. Mas isso só foi intensificando conforme eu fui crescendo. E na minha adolescência eu sofria muito bullying na escola, na igreja. As pessoas não gostavam que eu era diferente, que eu não fazia as mesmas coisas que ela. Elas zombavam da minha aparência, zombavam de eu não ter vergonha de dizer, de postar nas redes sociais que eu ia pro culto. E na igreja, às vezes as pessoas me excluíam também por eu não gostar de fazer as coisas erradas. As pessoas diziam tantas coisas pra mim que em um dado momento eu acabei acreditando naquilo e tomando aquilo como verdade e sentindo que eu era tudo aquilo que as pessoas estavam falando, né? E quando eu cheguei nos meus 15 anos, né, meu pai ele foi internado porque ele teve uma doença que paralisou todos os movimentos do corpo, né? Mas isso é uma história para outro vídeo porque é bem longa. Mas enfim, meu pai precisou ficar internado em São Paulo e a minha mãe teve que ficar lá com ele por 2 meses. Então eu ficava sozinha durante a tarde, porque minha irmã trabalhava, sozinha com os meus pensamentos ruins. E isso só foi aumentando, esses pensamentos. Eu andava com pessoas também que tinham esses pensamentos, né? Tinham esses traumas, se sentiam da mesma forma. E eu sempre gostei muito de artes, né? Então eu me expressava de certa forma desse jeito. Eu fazia desenhos que eram horríveis, né? Que eram coisas que estavam dentro de mim, que eu deixei entrar. Então eu fazia desenhos horríveis e escrevia coisas no meu corpo, tipo, o amor não existe e coisas desse tipo. E eu não sabia o poder, né? Eu não sabia a intensidade daquilo que eu estava escrevendo, porque quando você diz que o amor não existe, você está negando a existência de Deus, porque Deus é o amor, né? E esses pensamentos, como eu disse, eles só foram aumentando. Eu não me sentia útil, eu me sentia sem nenhum propósito, eu não entendia verdadeiramente por que eu estava na Terra, eu achava que não tinha sentido, que eu não tinha valor. E até que eu achei que eu não precisava mais estar aqui, que eu não precisava viver, que eu não entendia por que Deus tinha me criado. E foi então que eu comecei por deixar esses pensamentos invadirem a minha mente, por dar essa liberdade para que isso crescesse dentro de mim. Eu comecei a escutar vozes que me encorajavam a acabar com tudo. Eu comecei a me machucar, ficava muito tempo trancado no quarto, isolada, e cheguei até a escrever uma carta de despedida. E aí foi nesse momento, quando eu escrevi essa carta, que me deu uma lucidez, né, do Espírito Santo. E eu orei e falei: Senhor, se não é para eu fazer isso mesmo, que a minha mãe acorde. E aí a minha mãe acordou, né? Isso foi de madrugada. E aí minha mãe acordou e eu mostrei aquilo pra ela. Ela orou comigo, mas mesmo assim eu ainda tava com aquela dificuldade. E ninguém na igreja sabia, só quem sabia que estava dentro de casa comigo e os meus amigos que também tinham esse tipo de problema. Mas um dia eu tava na igreja, era um culto das irmãs da minha igreja, né? E eu tava na intercessão, né? Porque como ninguém sabia o que estava acontecendo, e os jovens aqui ficaram responsáveis pela intercessão daquele culto, e eu tava lá também, na intercessão, mantendo as aparências. E eu não me lembro o que a palavra falou, eu não me lembro, porque eu não prestava atenção, eu não guardava aquilo que estava sendo dito, então eu não me lembro o que a palavra falou, mas eu lembro que alguma coisa que a pastora, a pessoa que estava pregando, falou comigo, né? E ela disse que
se aquilo tinha falado se aquela palavra, se algo tinha falado comigo, se eu precisava ir lá na frente, né? No caso, ela falou pra todo mundo. E eu senti que aquilo era pra mim, mas mesmo assim eu ainda estava resistindo. E eu falei, mais uma vez eu orei e eu disse: Senhor, se for pra eu ir lá na frente, como essa moça tá falando, que alguém venha me buscar e me leve até lá. E aí não passou uns 5 minutos, a minha irmã veio lá de trás, lá do fundo da igreja, né? Ela não sabia que eu tinha orado porque eu orei em pensamento. Ela veio lá de trás e me levou lá na frente. E aquela moça que não me conhecia começou a dizer tudo que eu estava passando, tudo que eu estava vivendo, coisas que nem mesmo as pessoas que estavam comigo sabiam, coisas que só eu sabia, só Deus sabia. E ela falou sobre tudo aquilo e reafirmou as promessas de Deus na minha vida. E a partir daquele momento eu fui entendendo, né? Demorou um pouco, foi um processo longo. E até hoje eu ainda estou entendendo a vontade de Deus, entendendo o meu propósito aqui na Terra. Mas a partir daquele momento eu comecei a entender que eu era importante para Deus, né? Eu não me senti importante, mas para Deus eu era importante, para Deus eu sou importante, assim como você também é importante. Mesmo que você não se sinta, mesmo que você se sinta inútil, que você sinta que você não tem um motivo para estar aqui, acredite. Você tem um motivo. E não foi à toa que Jesus, ele morreu na cruz por você. Ele não morreria na cruz por você se ele achasse que não valia a pena, né? E eu fui entendendo que quem eu sou é parte do que ele é, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Jesus. E isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito grandiosa. E quando você começa a entender que não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre a minha aparência, mas é sobre refletir o que ele é sobre refletir a glória dele. Então, tudo esses pensamentos, tudo que o inimigo tem para lançar na sua mente se torna insignificante, se torna pequeno, porque você faz parte de algo grandioso, de algo muito mais importante. E é para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ficar de cabeça baixa, para se sentir inferior. Deus, ele te chamou para fazer parte de um plano maior, que é refletir a glória dele, é ser testemunhas dele, é trazer luz para as pessoas, é ser luz do mundo, né? Ser luz do mundo é refletir a luz que Jesus é para as pessoas, né? As pessoas que estão na escuridão, assim como eu estava. E é para isso que Jesus chama você também. Ele quer transformar a sua vida, assim como ele transformou a minha.